Olá, tudo bem? Sou Jucimária, estudante da licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aí no meu 7º período, iniciei agora em agosto meu 7º período e estarei, se Deus permitir, concluindo a minha primeira graduação ano que vem, em agosto do ano que vem, de 2019. Estou fazendo esse vídeo porque teremos processo seletivo no final de setembro e muitas pessoas se inscreveram e estão com muitas dúvidas do que seria a educação do campo. Esse vídeo, então, é a pedido de 2 companheiras que estão aí tentando organizar uma turma para estar fazendo o processo seletivo agora no final de setembro, das áreas do Egídio Brunet e do Ulisses, a Betinha e a Ana Maura. Tem uma turma lá que gostaria de fazer o processo seletivo, está terminando o ensino médio, e alguns outros companheiros da área lá que se inscreveram, mas que não tem assim uma concepção do que seria educação do campo. Então, esse vídeo é para essas companheiras aí, suas turmas do assentamento do Egídio Brunet e do Ulisses, e para todos, né, que se inscreveram para tentar fazer esse processo seletivo, que também buscam um pouco de compreensão do que seria esse curso, voltado para aqui. Tentarei aqui trazer um pouco do que seria a educação do campo, o que seria essa licenciatura em educação do campo. Espero estar podendo contribuir com vocês e demais estudantes, né, que se inscreveram nesse processo seletivo, que não é das áreas mencionadas, mas que estão tentando buscar aí algum conteúdo relacionado com a licenciatura em educação do campo para tentar ajudar nesse processo seletivo aí. A licenciatura em educação do campo é voltada para a população que mora no campo. E também para profissionais que atuam nas escolas que estão localizadas no campo. Então, por exemplo, tem professores que saem da cidade para trabalhar nas escolas do campo. Às vezes esse profissional só tem o magistério, então ele precisa de ter uma graduação. E os profissionais, então esse curso vai ser voltado então para quem está morando no campo e para quem atuam em escolas do campo. Para nós compreendermos o que seria a educação do campo e quais que são, para que ela surge, qual que é a sua proposta educacional e por que do campo, né? Por que seria do campo? Então, para responder, e qual a diferença da educação do campo da educação da cidade? Tem diferença? E de que campo que nós estamos falando? Então, para compreender essa educação que é do campo, voltada para o campo, a gente precisa então fazer um breve, voltar um pouco na história para entender um pouco sobre isso. A educação que está aí, ela não valoriza os povos que estão no campo. E o valorizar que estamos falando é de trazer a sua cultura, os seus costumes, os seus saberes para o debate. Então, no campo estão os sem terras, estão os indígenas, estão os quilombolas, né? Tem os ribeirinhos, os pescadores, as quebradeiras de coco. Essas pessoas têm especificidade nas suas áreas, onde vivem. Tem culturas diferentes, tem costumes diferentes, tem modos de produção, né, diferente do modo de produção do grande sistema capitalista do agronegócio, que produz destruindo o solo, o meio ambiente, a sua produção é voltada para a exportação, né? Enquanto que esse outro campo lutam para proteger o meio ambiente, para produzir para ter uma produção agroecológica sustentável, né? Então são campos diferentes. E para esses campos precisam ter uma educação que valoriza esse jeito de pensar o campo. Então, voltando um pouco em 84, quando o MST nasce,
ele percebe que as escolas que estão no campo, principalmente no seu campo, né, o campo do MST, primeiro tem muita dificuldade para ter escolas no campo. E quando consegue então lutar para ter escolas no campo, porque os governos entendiam que não precisavam ter escolas no campo, porque as escolas poderiam ser na cidade. Então, se você quer estudar, você vá para a cidade, lá tem escolas. Mas o MST, então, não aceitava isso, né? Dizia não, tem que ter escolas no campo, né? Que inclusive a LDB, né, de 96, garantia, né, e que foi uma luta desses movimentos para que pressionasse o governo para que tivesse escolas no campo. Então tinha que garantir então que essas escolas fossem para o campo, tivesse escolas no campo. Porém, mais do que ter escolas no campo, então assim, primeiro tinha que ter escolas no campo. Só que depois foi percebido que não tinha professores que estavam no campo. Não tinha professores que compreendiam o processo de luta desses povos que estavam no campo para poder trabalhar isso dentro da sala de aula. Porque, afinal, o MST acredita que dentro dessas escolas precisa trabalhar as especificidades dos povos que estão no campo. Então, os profissionais que vinham da cidade, primeiro, não gostavam de vir para as escolas que estavam no campo, seja no campo dos indígenas, dos quilombolas, né? E também não tinha conhecimento a respeito das suas culturas, dos seus costumes. Então, acaba acontecendo alguns conflitos, né? Por entender que não era importante trabalhar ali sua cultura, seu costume, o jeito diferente, né? De cada movimento que está ali no campo. E aí, ainda tinha essa questão ainda da precariedade das estradas, que muitas das vezes, na época da chuva, ficava impossível de chegar nas escolas do campo. E isso, então, era justificado para o governo, na época, FHC, de fechamento das escolas do campo. Já que não tem professores que querem ir dar aula no campo, então para que ter escola lá no campo? E também produtores rurais querendo aprender, para que isso? Isso não precisa. As pessoas podem, para bater enxada, né? Não precisam de ter educação. Precisa só de saber contar, né? Fazer as continhas básicas, né? Tá bom, não precisa mais do que isso. Então não tinha uma luta assim voltada para que garantisse primeiro escolas no campo e depois que essas escolas fossem voltadas, a educação que fosse ter nessas escolas fosse voltada para as pessoas que estão naquele campo. Então o MST, então, como protagonista, pensou, então, vamos criar uma escola, né, uma pedagogia que seja voltada para a formação de professores que estão no campo dos sem terras. Então nós temos hoje, naquela época, no pensamento, né, nós temos então vários acampamentos, vários assentamentos, e nós temos as pessoas que querem estudar, né? Então vamos criar então a pedagogia, e eles deram o nome então de Pedagogia da Terra. Esse curso então foi para formar professores que seriam de assentamentos e acampamentos, para que esses professores pudessem ir para suas escolas no campo para dar aula para suas comunidades. Isso deu muito certo, né? Várias universidades, então, foram olhar que educação é essa, foram pesquisar nas escolas de assentamento, de acampamento, para entender que educação é essa que o MST luta, né? Que o MST defende, que educação é essa? E aí passam-se a conhecer o modelo de educação voltado para as pessoas que estão neste campo, que é o campo do MST, o campo dos sem terras, né? Não, aí a gente tem assim um pouco de compreensão. Por que sem terra se já tem a terra? Né? O significado de sem terra, depois que você conquista a terra, está ligado na questão da pertença. Né? Então, é sem terra na questão do pertencimento.
Então tem muitas pessoas hoje sem terra neste país, que não possuem a terra. Mas então essas pessoas não são de identidade. Não, nós estamos falando aqui da identidade. Mas quando se fala de sem terra do MST, nós estamos então falando da identidade sem terra. Então as universidades vão então em busca de que formação são essas, que valoriza esse saber, que trabalha a questão da agroecologia nas escolas, a questão da produção, do cuidado com a terra, né? Essa questão do coletivo, que é tão defendida pelo movimento, e gostam da proposta e percebem que é possível trabalhar esse modelo de educação. Então começa então a luta, não só do MST, então, né? Mas a luta com as universidades, com os outros movimentos camponeses, né? O MPA, vem a questão da CUT, né? E entre as questões, o pessoal dos outros movimentos que estão no campo, que também são diferentes, que tem uma especificidade, que precisa de uma educação que respeita essas especificidades. Então, a partir de 2003, né, no governo Lula, são então criados decretos, diretrizes para direcionar essa educação. Então ela passa a ser de pedagogia da terra, que era inicialmente voltada para a formação de professores do MST. Então se torna licenciatura em educação do campo, e aí nesse caso as universidades então vão gestar esse curso, e aí então não é um curso mais voltado simplesmente para o MST, mas para toda a população que está no campo, e essa população precisa ter então garantido os seus direitos de estudar e seus direitos de estar no campo, como uma música que diz assim, que não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola. Ou seja, a educação do campo como direito, e que esses povos que estão no campo têm direito a essa educação, e de ter uma educação voltada para a realidade deles, né? Então é assim que surge essa licenciatura. E no caso, no Brasil hoje, tem milhares de professores formados nessa licenciatura. Ela está com 18 anos, um pouco mais de 18 anos que ela existe no país. Então tem ela no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Brasília, né, a UNB, no Rio de Janeiro, São Paulo. Ela está hoje em vários estados brasileiros e está no Espírito Santo, onde hoje eu estou. A minha turma é a segunda turma, né, que chegou lá em 2015. A primeira turma formou agora, em 2018, em agosto desse ano, né? A formatura foi agora, no final de agosto. E eu sou a segunda turma e já tem lá a quarta turma, que chegou esse ano também, em janeiro deste ano. E a quinta turma, então, é essa que fará o processo seletivo agora em setembro, e que entrará, então, em janeiro de 2019. Então, somando com a gente lá a quinta turma. Então, para você saber o que vai cair na prova, né? Primeiro que o processo seletivo, quando eu realizei em 2015, era um processo mais diferente, né? Era uma prova de múltipla escolha e depois no final uma redação. Hoje não é mais desse modelo, ela é somente uma redação, e o tema é o campo. Então você está sabendo que é uma licenciatura voltada para os povos do campo, e que esse campo é diferente do modelo do agronegócio, e que esse campo é um campo que tem luta, que tem movimentos envolvidos nele, e que é uma licenciatura que vai trabalhar então a formação de professores que vão para esse campo para dar aula, né? Então, seja do próprio campo, né? Como eu disse lá atrás, às vezes tem os professores que estão no campo, mas tem professores que são da cidade, mas que gostariam de dar aula no campo
porque hoje o campo é diferente, né? O campo tem mais desenvolvimentos, assim, entre aspas. Então, muitos professores da cidade querem dar aula no campo. Então, essa formação, então, precisa trazer nela que o campo que esses professores estão indo é diferente, né? É diferente, e que a educação que eles têm que dar nessa escola tem que respeitar cada especificidade do aluno que está lá no campo, né? Então, se você sabe o conceito, porque não tem assim uma concepção fechada do que seria educação do campo, porque ela ainda também está em construção. Ela é uma proposta de licenciatura diferente. Então, ela ainda vai ter várias alterações ainda, mas no momento é isso que seria, mais ou menos isso que seria a educação do campo. Você tendo um pouco de entendimento para que ela surge, que é para formar profissionais pro campo, para trabalhar no campo. Então, não é para trabalhar na escola da cidade. Lógico que isso não impede você de trabalhar na escola da cidade. Não tem nada a ver, pode trabalhar. Mas lá no campo precisa de você, né? Porque é para esse campo que você está sendo formado. Então é isso, se você tem essa concepção, você vai conseguir fazer qualquer redação, porque a redação é voltada para um tema do campo. Pode ser que seja voltado para agroecologia, né? Os modos de produção agroecológico. Então, você conseguindo entender que esse campo é diferente do outro campo do agronegócio, e que nesse campo tem vida, tem cultura, tem saberes que pessoas que estão na cidade não têm, porque lá na cidade tem outros saberes, né? E no campo tem um saber, na cidade tem outro. Então, você sabe, entendendo isso, você vai conseguir desenvolver bem uma redação nesse sentido. Então, desejo para vocês boa sorte. Espero ter né, de alguma forma contribuído aí com vocês. E é isso, um abraço. Espero que vocês passem. Estarei lá torcendo, estarei aqui torcendo por vocês. E a gente vai fazer uma grande festa para vocês quando vocês chegarem lá. Porque o diferencial do nosso curso também é esse. A turma que chega é recepcionada por todas as outras turmas que estão hoje no curso, com a grande alegria, com místicas, né? Com muita alegria, com muita festa, e já trazendo o que seria um pouco dessa licenciatura para vocês já entrarem na sala de aula já sabendo mais ou menos o que seria isso. Então, um abraço, um forte abraço para vocês e boa sorte, e espero vocês lá para ano que vem, em janeiro, para estarmos juntos, tá? Beijo, um abração para vocês e até lá. Qualquer dúvida que tiver, vocês coloquem aí no comentário, né? Que eu vou tentar, na medida do possível, responder. Um abraço. A educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator. Precisa educador para trocar conhecimento. O maior ensinamento é a vida, seu valor.